Nesta manhã eu quero estar falando sobre o profeta Abacuque. Um profeta que Deus tem levantado ele ali em Judá, diante de tantas crises ali. Foi no período do cativeiro que Deus tem falado com o profeta Abacuque, tem levantado ele. Também naquele período Deus também tem levantado os caldeus para estar ali julgando aquele povo, mas mesmo assim aquele povo não se arrependeu dos seus pecados. É aonde entra o profeta Abacuque, um homem fiel ali a Deus, um homem intelectual, um homem que não ser somente profeta, mas também era um músico, era um poeta, era também um filósofo e também um salmista. E aqui você começa a ver Deus trabalhando na vida desse profeta Abacuque, que o seu nome em hebraico significa abraçar. Para muitos teólogos, abraçar para eles seria abraçar a família, abraçar um amigo, abraçar o irmão, porque naquele período ali era muita guerra. Então ali era separar os filhos dos pais, e por isso que para muitos abraçar significa isso. Mas eu quero estar falando que esse abraçar aqui na palavra de Deus significa trabalhar na obra do Senhor. Esse abraço aqui significa estar disposto a fazer a vontade de Deus. Mas por quê? Porque Deus tem levantado esse profeta para levar essa sentença ali. Você começa a ver que a maior parte dos profetas menores ou maiores começa: veio a palavra do Senhor a mim. Mas aqui no profeta Abacuque já começa diferente. Já começa falando: e veio a sentença revelada ao profeta Abacuque. Então essa sentença aqui na palavra do Senhor significa peso, que em hebraico sentença significa peso. Então Deus começa a pôr peso sobre o profeta Abacuque. E eu quero estar lendo junto com vocês, meus amados, vocês que estão me ouvindo. Quero estar lendo no capítulo 1, do versículo 1, que se diz: a sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita, porque esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amém, amados? Então é nesse período aqui que Deus, ele levanta o profeta Abacuque para estar levando uma palavra ali para aquele povo de Judá. Porque mesmo aquele povo ali, aquele povo caldeu ali, povo violento, povo sanguinário, povo que vivia em guerra, um povo que estava longe das coisas de Deus, e Deus levanta ele nesse período do cativeiro da Babilônia, levanta o profeta. Mas o profeta aqui, na palavra de Deus, igual lemos que ele começa a clamar, e ele não vê resposta de Deus. Ele vendo todos esses problemas, vendo o ímpio julgar ali o justo, e ele não vê Deus trabalhando. Mas eu quero falar, meu irmão, meu amigo, esta manhã: o tempo é de Deus. Não devemos colocar limite nas coisas de Deus, porque limite se não se coloca nas coisas de Deus. A palavra de Deus que há em Eclesiastes que há tempo para tudo. Então, se há tempo para tudo, amado, é porque é Deus que quer que aconteça desse jeito. E aqui o profeta Abacuque, ele começa a gritar, começa a clamar, chamar a atenção de Deus. E clamar aqui em hebraico significa falar em voz alta. Ele começava a falar alto, gritando, chamando a atenção de Deus, porque Deus vinha assim resolver alguma coisa. E Deus começava a ficar em silêncio. E hoje eu quero estar trazendo para os nossos dias de hoje. Não importa se você tem clamado, tem chorado diante de Deus e não tem chegado até você aquilo que você quer. Isso não quer dizer que Deus não está te ouvindo. Isso não quer dizer que Deus não vai te abençoar, meu amado, minha amada. Eu quero estar dizendo que o silêncio de Deus
há resposta, sim. Diante da crise da violência, diante da crise do peso, diante da crise de ver aquela nação do jeito que estava de Israel, o profeta Abacuque, ele começa a desesperar e começa a se queixar, a trazer suas queixas. Ó Senhor, porque o Senhor não me responde, porque o Senhor não me ouve? Mas o Senhor estava vendo tudo o que estava acontecendo. Aí você já vai aqui para o capítulo 2 de Abacuque, onde há uma resposta, onde ele começa a ver já a diferença. No versículo 4 aqui, parte B, a palavra diz assim: mas o justo viverá pela fé. Mas que fé é essa? A fé é aquilo que você não vê, mas você acredita que vai chegar até você. Ei, meu ouvinte, quero falar, continua clamando, continua buscando, continua olhando para Deus. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus planos. Às vezes as pessoas podem chegar até você e falar que você não vai conseguir, ou até mesmo, muitas das vezes, você olha para dentro da sua casa e vê coisas diferentes. Você vê o seu marido distante de você, você começa a ver o seu marido falando que você é inútil, você não vai servir para nada, você não é ninguém. Você começa a ver os seus filhos ali nas drogas, na prostituição, e você começa a desesperar, começa a clamar, começa a pôr limites para Deus. Amado, espera no Senhor, confia no Senhor, não queira pôr limites diante das coisas de Deus. E aqui o profeta, ele queria pôr limites diante de Deus, mas aí Deus dá a resposta: o meu justo viverá pela fé. E você começa a ver que no capítulo 3, a mudança, o encontro verdadeiro de Abacuque com Deus, no qual ele começa a ver a diferença. Ele começa a levantar ao Senhor um cântico, um louvor a Ele. Como ele era salmista, como ele era poeta também, ele começava a louvar o Senhor. E a palavra de Deus aqui no capítulo 3 de Abacuque, versículo 3 diz: Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Ele começa a ver o que? Ele começa a ver o mover de Deus na vida de Moisés. Ele começa a ver no passado Deus trabalhando com aquele profeta, com aquele homem de Deus, com os profetas, com aquele povo que estava ali levando a profecia, levando os oráculos de Deus para aquele povo. Ele começa a ver o presente também. Ele começa a mudar, ele começa a conhecer o Deus dele. Ele começa a ver que Deus é o Deus da salvação, Deus é o Deus da rocha, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Ele começa a reconhecer essas maravilhas de Deus. E aqui no versículo 17 fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e faz os meus pés como as da coça, e me faz andar em lugares altos. Amém, amado? Quero te falar esta manhã, Deus quer te colocar em lugares altos, porque o Senhor é a sua força. Deus é o Deus que está te vendo, o Deus que vai te abençoar. Não importa se os médicos já desenganou você, falando que você não tem cura, que a sua família não vai ter salvação, que as portas não vão ser abertas para você do emprego, o seu casamento não vai ser abençoado. Ei, Deus é um Deus que está te vendo. Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. E Deus quer te colocar em lugares altos. Deus quer que você reconheça a soberania dele, como o profeta Abacuque reconheceu. Quando ele passa a reconhecer, ele começa a adorar a Deus, ele começa a louvar. E Deus começa a fazer um mover na vida dele, assim como Deus também vai fazer esta manhã na minha vida e na sua, um mover extraordinário. Simplesmente acredita, tenha fé, não coloca limites diante dos problemas, não leva para Deus falando: ah Senhor, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está me ouvindo. O Senhor está te vendo sim. Então, amados, toma posse.